Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Umbanda para Todos, aqui no canal Umbanda Só Umbanda. Meu nome é Beto Ângeli, sou sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. E te convido agora para mais uma jornada de conhecimento com a nossa aula de hoje, falando sobre os 7 planos da vida. Essa aula ela vai sair com o número de 47B. Por quê? Porque ela é um complemento da aula 47, ainda não é a aula 48, mas vai sair no dia normal, ali no dia que a gente costuma colocar as aulas. Então, fica você aí convidado a assistir todas as outras aulas. Se você é um dos apoiadores do nosso canal no YouTube, então você está vendo essa aula com um dia de antecedência. Você está vendo essa aula provavelmente na quinta-feira. É um teste que eu estou fazendo para poder beneficiar de alguma forma os apoiadores do canal. Se você está assistindo o curso gratuito no YouTube, não é um apoiador do nosso canal, você está assistindo essa aula na sexta-feira, que é o dia normal que ela foi liberada, ou se você não está assistindo no dia que ela foi liberada, você está assistindo num dia qualquer, né? Mas os apoiadores receberam a aula aí um dia antes. E na plataforma também vai ficar disponível só na sexta-feira, um dia depois dos apoiadores. Tá certo? Então, gente, vamos lá. Vamos para a nossa aula falar sobre planos da vida. É importante compreender essa questão dos planos da vida. Na última aula, quando eu falei sobre o surgimento do espírito, eu falei sobre a queda ali que tem da centelha divina até o fundo ali no primeiro plano, depois passou para o segundo, terceiro, e é importante que a gente compreenda cada um dos planos, o que eles fazem, como funcionam, né, e tudo mais. Então, para isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um novo desenho para você, para a gente chegar aqui aos nossos planos da vida, tá certo? Então, vamos começar aqui fazendo de uma forma diferente do que nós fizemos da outra vez. Nós vamos fazer assim, ó. Aqui nós temos Deus. Logo abaixo aqui de Deus, nós temos os orixás. E isso é bem importante a gente ter em mente. Depois nós temos aqui embaixo, nós vamos fazer aqui, ó. Não vou fazer assim riscadinho, vou fazer direto, mais rápido, né? Porque até eu fazer riscadinho já perdemos um tempo danado, né? Aqui embaixo nós temos o primeiro plano da vida. Esse primeiro plano da vida, ele é o plano fatoral, tá? Ele é o plano fatoral. Então, quando aquela centelha divina que estava aqui, ela passou aqui pelos orixás e ela caiu diretamente até o plano fatoral, onde ela permaneceu aqui. Nesse plano, as partículas de energia são parecidas com pequenos óvulos e elas vão sendo atraídas pelas centelhas divinas, que são partículas energéticas, né, que foram emanadas por Deus. E elas vão se ligando, né, os ovoides, né, que seriam os pequenos óvulos, e a partícula emanada por Deus vão se ligando, né, vão formando o equivalente a um óvulo mesmo, né, parecido com o óvulo humano. E aí esse novo ser que se criou, ele é equivalente, esse novo ser que se criou equivalente a um óvulo, ele é fatorado pelos orixás. Então ele passa a ter o seu orixá ancestral. Um dos elementos dos seus orixás, normalmente gerado por um pai ou por uma mãe, assim como numa fecundação humana, né? A centelha tem uma aparência pequenininha, né? Eu tenho aqui o orixá, então vem aqui a potência divina de Deus. Essa energia é atraída
para cá, né? E cai aqui no plano fatoral, onde ele se torna como se fosse um óvulo, né? Ele vai ficar ali em repouso. E aí nós vamos, nossa, que feio esse número. Nós vamos aqui para o nosso segundo plano da vida. Eu espero que eu consiga fazer o 7 nessa tela sem precisar apagar, né? Esse nosso segundo plano da vida é o plano essencial. Plano essencial. Nessa fase da vida, os seres, né, essas bolinhas que a gente viu aqui, elas são alimentadas. Eu vou fazer ela subir aqui, peraí, vamos lá. E aí ele veio aqui, subiu aqui para o nosso segundo nível. Aqui nessa fase da vida, os seres, eles são alimentados por essências, né? Então ele vai absorver essas essências até que a sua centelha se pareça com um casulo, um ovoide. Um ovoide é como se fosse um ovo, né? Um ovo de galinha. Então ele vai mudar a sua aparência, ele vai evoluir aqui, ó. Ele vai evoluir aqui e ele vai se tornar um ovoide, né? Ele vai se tornar um outro ser aqui. Deixa eu ajustar aqui. Então eles vão, as energias, né, que vão circulando nela vão se acumulando até formar uma casca protetora. Essa casca protetora vai proteger o núcleo, né, que é a centelha divina. E aí ela vai parecer ali, ela vai ficar parecendo com uma bola ovalada, né? E ela fica brilhando, ela fica acendendo e apagando, como se fosse o pulsar de um coração, né? Ela vai acendendo e apagando, acendendo e apagando, e aí dentro dela vibra como se fosse aqui, vou aumentar aqui para a gente ver, é como se fosse aqui uma estrela, que é a estrela da vida do orixá, dependendo de qual orixá fecundou este ovoide aqui, né? A gente tem aí a estrela da vida do orixá aí brilhando. Então essa casca protetora nada mais é do que um campo eletromagnético do ser, e ele é muito sutil. Ele possui, na verdade, né, apesar de parecer ali uma camada, se a gente for aumentar ele possui 7 camadas. Então ele vai fazer isso aqui, ó, e assim por diante, tá vendo, ó? Isso aqui 7 vezes. Então ele vai possuir 7 camadas. Eu vou tentar fazer um aqui melhor, ó. 1, 2, 3, 4, tá ficando torto. 5, 6, 7. Ficou tortinho, né? Por quê? Porque na verdade ele se parece com aquilo que a gente conhece como átomo. Então, ó, apesar de eu fazer bem feio e torto, ó, ele vai possuindo camadas dessa forma. As camadas são entrelaçadas, né? E aí, depois que ele passa por essa etapa, por essas mudanças, ele vai aqui, ó, para onde? O nosso quinto plano. Nosso quinto plano. Quinto, ó, pulando aqui, deixa eu apagar. Pulando aqui do segundo para o quinto. Isso sim é evolução, né? Ele vai lá para o terceiro plano, que é o nosso plano elemental. Fechar aqui o nosso plano elemental. Já no plano elemental, né, a partir desse plano, ele passa a se alimentar de energias e não mais de essência pura. Então, nesse plano, tem início o desdobramento energético dos seus corpos, cujo primeiro corpo é o corpo elemental básico. Ele assemelha-se ao citoplasma de uma célula, porém alongado verticalmente. Parece uma clara de ovo
ao redor da gema, né? É como se aquele nosso corpo, né, que nós temos aqui, deixa eu fazer na outra corzinha para ficar legal, para ficar tudo coloridinho. Então aquele corpo que está aqui, ó, agora ele está preenchido aqui de algo. Então ele vai ter um formato meio esquisito, parece um ovo frito, né? Esse corpo que ele tem aqui em volta, né? Um corpo celular, vamos dizer assim, ele protege a centelha divina e começa a se alimentar das energias. E aí as energias elementais que envolvem ele, que são as energias gerais dos orixás, energia cristalina, mineral, vegetal, ígnea, eólica, telúrica, aquática, todas essas energias começam a ser projetadas e ele começa a receber ali as ondas mentais dos orixás através de cordões energéticos. E aí esse corpo dele começa a se desenvolver. E é aí que começa a se desenvolver os chakras, porque eles eles começam a se desenvolver para captação de energia. Aí aqueles cordões, né, que estão ligados a eles se rompem e esse ser começa esse ser ele começa a ter liberdade de movimento, ele começa a poder se mexer. Até aqui ele inicia preso, né, nas energias dos orixás. Depois de um tempo ele acaba ganhando aí uma flexibilidade maior e uma possibilidade de se movimentar através dos seus captadores, com os seus captadores de energia. Aqui nesse plano elemental nós costumamos dizer que existem 7 dimensões. 7 dimensões. Essas 7 dimensões são as 7 dimensões elementais básicas. Cada uma delas tem a sua faixa vibratória. E aí cada ser desenvolve seus corpos nas 7 dimensões básicas elementais do seu elemento principal de origem. Então, por exemplo, vamos supor que esse elemento aqui foi faturado por Oxóssi. Então o seu elemento principal é o vegetal. Então ele vai se desenvolver em 7 dimensões dentro do elemento vegetal. Ele vai continuar crescendo e se desenvolvendo desta forma. Depois disso, quando ele estiver bem desenvolvido, ele vai para o nosso 4º plano, que é o nosso plano dual. Aqui, plano, dual. Deixa eu escolher uma outra cor aqui para subir para o nosso plano dual. Ok, aí o nosso amiguinho aqui, ó, ele vai aqui para o plano dual, onde ele começa aqui a jornada dele. Ele tem aqui os pontinhos que são os chakras desenvolvidos já, a centelha divina lá no meio, sendo protegida por esse corpo, né? E aqui no plano dual, esse ser, ele começa a entrar com energias, ele começa a entrar em contato com energias que vão acelerar ou desacelerar aquele pulso magnético que ele dá, sabe aquele brilho que eu falei para você? Então aquele brilho todo ele vai se desacelerando ou acelerando, e isso vai começar a formar o seu emocional. Emocional. Vai começar a atuar no emocional dele. Então ele começa a ter uma dualidade entre a razão e a emoção, né? Ele fica sempre exposto aos instintos básicos de sobrevivência, até que ele tenha equilíbrio entre seus dois polos magnéticos mentais, né? Que aí vai regular a evolução dele, né? Aí ele vai conseguir de maneira mais clara, mais objetiva, atingir ali a evolução. Aqui nesse momento ele já começa a assumir um corpo mais
humanoide, vamos dizer assim. E ele já começa a ter a centelha divina e o equilíbrio entre a razão e a emoção, né? Que nós conhecemos como Yin Yang também, que é a dualidade. É por isso que nós chamamos ele de plano dual, porque é aqui a dualidade. Esse é o estágio de evolução mais difícil de todos. Ele é como se fosse a adolescência, vai, para os nossos encarnados, né? Aqui no plano dual nós temos 33 dimensões. Por quê? Porque essas dimensões elas começam a se combinar, né? Ela começa a relacionar os elementos. Só que são elementos somente aqueles que se combinam. Por exemplo, fogo e água não formam uma dimensão, né? Mas água e vegetal forma, fogo e ar forma, enfim, existem aqui diversas formas de cumprir aqui essas 33 dimensões que nós vemos. Depois que o nosso amiguinho aqui está devidamente evoluído, nós vamos agora sim chegar no nosso quinto plano. O quinto plano é bem legal, que é o nosso plano encantado. Vamos pegar uma corzinha aqui para mudar ele de lugar. Pegar essa roxinha aqui e o nosso amiguinho aqui vai dar um salto aqui para o plano encantado do jeitinho que ele estava aqui, fazendo aqui os chakras, a sua centelha, né? Então aqui no plano encantado ele vai ser distribuído entre uma das 49 dimensões, que são dimensões que nós chamamos de trienergética. Pronto, vou só falar, porque não cabe tudo. Trienergéticas. Não, é melhor escrever, né? Vocês preferem que escreve, porque senão depois a pessoa não sabe como fala. Vou escrever aqui deitadinho, ó. Trienergética. Por que trienergética? Porque ela é composta por três, no mínimo, energias de três elementos, né? Então são energias duais e energias mistas que fluem por essa dimensão. E aí ele já está com o emocional dele equilibrado nesse plano. E ele precisa apurar o quê? A sensibilidade, a sensitividade, a sua percepção. Ele vai começar a melhorar, a aprimorar as suas faculdades mentais. Então ele vai começar a melhorar os seus instintos básicos, né? E ele já possui os seus corpos aqui muito mais bem formados, né? Isso não quer dizer que eu vou saber desenhar, né? Mas ele já possui aqui corpos muito mais bem elaborados, já tem lá seus olhos, boca, nariz, né? Ele está com a sua centelha divina, com os chakras ligados. E aqui, nessa etapa, ele começa, deixa eu escrever aqui, a ser abençoado por outros orixás. Por que ele começa a ser abençoado por outros orixás? Porque esses outros orixás começam a atuar, expandindo os seus sentidos, expandindo a sua capacidade mental. Aqui nesta dimensão, nesse plano, aliás, nós encontramos, dentro das 49 dimensões, uma das dimensões é a dimensão dos Erês, e a outra das dimensões é a dimensão dos Exus Mirins. Exu Mirim. Então, nesta dimensão
que se encontram os nossos amados, nossos queridos Erês e Exumirim. E a partir dela, quando eles já estão aqui, por exemplo, no topo da dimensão, prontos para evoluir, eles começam a se manifestar na Umbanda e trazer ali a sua simplicidade, a sua humildade. E é por isso que eles não têm muita malícia, muita maldade, né? Eles vão ali do jeitinho deles. Por quê? Porque ele ainda está com o seu mental sendo apurado, sendo evoluído. Depois disso, nós vamos para o nosso sexto plano, que é o plano que nós vivemos, que é o plano natural. Opa, falta um L aqui. Plano natural. Vamos fazer aqui mais uma mudança de cor. E aí o nosso amiguinho aqui, ele vai... Opa, não mudou a cor. Pronto, agora sim. Nosso amiguinho aqui, ele vai para o plano natural, onde ele vai se tornar um espírito humano. O plano natural, ele é o mais complexo. Por quê? Porque nele vivem os seres cuja evolução já está direcionada ao desenvolvimento da consciência plena. Nesse estágio, eles passam a ter livre-arbítrio, ele começa a ter ali as suas quedas, né? Porque ele passa a ter mais liberdade de atuação. Ele é distribuído, esses espíritos, eles são distribuídos em 77 dimensões. E uma delas, apenas uma delas, é a dimensão humana. E aqui nós vamos evoluir a nossa consciência. Por quê? Porque nós já evoluímos nossos instintos, nosso emocional aqui, nossos instintos aqui. O instinto primitivo veio aqui atrás, né? Emocional. Aí aqui o racional e o mental. E aqui a consciência plena. Evoluindo aqui essa consciência plena, aí nós alcançamos, e essa consciência plena tem a ver com toda aquela evolução que eu falei para vocês lá dos orixás regentes, né? Conforme o orixá regente vai te regendo, né? Vai te dando ali as suas qualidades, você vai alcançando essa evolução aqui de consciência plena. E aí depois nós temos o último, o sétimo plano, que é o celestial. O plano celestial, vamos achar aqui uma corzinha legal para mudar aqui. Aí o nosso amiguinho aqui vai para o plano celestial. E lá no plano celestial, ele passa não só a ser ali um espírito, mas ele também é uma estrela de luz, né? Ele passa a ser um ser de luz, né? O sétimo plano é onde ocorre a evolução celestial do ser. Quem vive nesse plano já está em processo de desligamento do nosso planeta e sendo conduzido a uma mentalização em todos os sentidos, né? No qual ele vai passar a ter faculdades que nós não conseguimos nem imaginar aqui no sexto plano, né? Tudo que nós temos aqui no nosso plano não é imaginado pelos demais. Quando você só uma centelha aqui, você não imagina que você vai virar um ovoide. Quando você é um ovoide, você não imagina que você vai virar um ser vegetal, um ser mineral, um ser aquático. E depois você não imagina que você vai virar um outro ser dual com o emocional. E aí, estando lá, você não sabe de toda a liberdade que você tem ali quando você começa a evoluir o seu mental. E você não conhece o livre-arbítrio que você passa a conhecer aqui em busca da consciência plena. E quando você passa a ser um ser de luz, aí você está no topo do topo e você está junto aos mestres ascensionados. Ou seja, você está lá com Jesus,
Buda e outros. Não sei se é assim que escreve Buda, é melhor apagar do que pagar mico, né? Mas enfim, você está lá com os mestres ascensionados. Daqui você só tem um caminho: voltar à consciência geral de Deus. Mental. Então, quando você volta para cá, você se une novamente ao nosso divino Criador. E é assim que nós descrevemos toda essa evolução dos 7 planos da vida. É uma aula que é vinculada ali à criação do espírito, e a partir daí você começa a ter entendimento sobre toda essa caminhada. Para quem é espírita, Kardec dizia que em algum momento antes de vivermos aqui, né, através dos livros, não sei de qual, mas em algum momento ele disse que antes de encarnarmos aqui, nós vivemos em outro planeta, ele diz, né? Planeta no sentido também de plano, né? E nesse outro planeta nós éramos um vegetal, um mineral, um animal. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que nós vivemos em planos vegetais, planos minerais, planos animais, planos diversos, que é justamente o que eu estou te dizendo aqui, porém com uma visão mais técnica, mais voltada para a visão umbandista. Então, espero que você tenha gostado dessa aula, e logo mais nós nos vemos na nossa próxima aula. Deixa o seu like, se inscreve no canal, e se você quiser assistir a aula antecipada, seja um apoiador do nosso canal, ou vai lá na plataforma, assiste lá na plataforma também, se matricule lá para você receber o seu certificado. Um grande abraço, axé.